Graça e paz, queridos. Aguardar um pouquinho as crianças saírem. Agradecer a Breno aqui o socorro. Para bater também neles, né? Esse socorro aqui desse ventinho muito bom. As crianças estão elétricas ainda, parece desde ontem, né? Deu a campa dentro. Parece que não consumiu ainda a bateria delas inteira. Estão aí elétricas. Queridos, hoje nós vamos falar sobre mais uma mensagem sobre amor. Todo mundo gosta de falar sobre amor, né? Amor é um tema que arrebata os corações, que traz paz, que mostra altruísmo em algumas situações. E não há amor maior do que aquele que Cristo provou na cruz por nós, dado por Deus o Pai. Hoje a gente vai falar também sobre esse amor, mas ainda numa perspectiva do Antigo Testamento, quando o povo de Israel ele ficava questionando o amor de Deus por causas transitórias da vida, por circunstâncias da vida. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Malaquias, capítulo 1, e vamos ler dos versículos 1 até o versículo 5. Malaquias, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos verão, e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Vamos orar, queridos? Bondoso Senhor, te louvamos pela tua bondade, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui esta noite. Privilégio esse, Senhor, na soma da saúde, na disposição, nas condições favoráveis que o Senhor proveu, para que o teu povo pudesse estar reunidos nessa noite, ouvindo a tua voz. Ó Senhor, fala aos nossos corações, edifica-nos, Senhor, como o teu corpo, para que nós saiamos daqui diferentes, crendo, ó Deus, ainda mais no teu amor por nós. Assim nós te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Conta-se que durante o século I depois de Cristo, viveu um judeu chamado Akiva ben Joseph, nascido em Lida, Israel, ali por volta do ano 50 depois de Cristo. E esse judeu ele vem a se tornar um grande estudioso da Torá, que é a lei judaica. Ele não tinha educação formal quando jovem. Por isso ali ele trabalhava como pastor de ovelhas. E certo dia ele conheceu uma mulher que se tornou sua esposa e o encorajou a estudar a Torá. Então Akiva, ele começou seus estudos já numa época muito tardia da sua vida, aos 40 anos de idade, e se tornou um dos maiores rabinos de todos os tempos. No entanto, a história de Akiva e sua esposa Raquel apresenta uma história de amor incondicional, que começa quando Akiva e sua esposa estavam ainda muito jovens. Raquel era filha de um homem rico chamado Calba Savua, para quem Akiva trabalhava. E aí eles se decidem casar. Porém, o pai de
de Raquel fica horrorizado com aquela situação, porque ela foi criada para casar com um homem muito culto, foi educada para casar com um homem muito culto. Porém, ela começa a amar um homem muito pobre e até então iletrado. E aí o seu pai faz votos de deserdá-la, caso ela insista no que para ele era uma loucura casar com aquele homem. Porém, Akiva e Raquel decidem casar-se, e ele então coloca para fora de casa. E assim, acompanhando sua dedicada esposa, que havia agora abandonado uma vida de luxo para estar ao seu lado, Akiva começa a estudar a Torá, cercado da mais absoluta pobreza. Porém, ele tinha agora sua esposa, que continuava a apoiá-lo enquanto ele estudava a Torá e se tornava um grande sábio. Anos depois, ele se torna um renomado rabino, e diante de uma palestra numa sinagoga, ensinando sobre o amor de Deus por Israel, Akiva vem citar esses dois versículos, o versículo 2 e o versículo 3, para aquela plateia, explicando que Deus ama o seu povo de forma incondicional, até mesmo quando esse povo é infiel para com ele. No momento, um dos seus alunos perguntou: Mestre, como podemos ter tanta certeza que Deus nos ama incondicionalmente? Akiva respondeu: Veja a história da minha esposa Raquel. Eu não tinha nada quando ela me conheceu. Seu pai a expulsou, a deserdou de casa, porque ela escolheu ficar comigo, mas ela nunca me abandonou. Ela sempre esteve ao meu lado, me apoiando em todas as minhas escolhas. O amor que ela me deu foi um amor incondicional. E é assim um amor que Deus tem para com o seu povo. Não depende do tempo nem das circunstâncias, mas Deus ama o seu povo. E aí a gente percebe no pensamento de Akiva, ao comparar os dois amores, que para ambos não existe uma condição ou uma circunstância que favoreça o amor além da própria decisão de amar. Para nós, amar ou amor não é um sentimento, é uma decisão. Por isso que a Bíblia diz que o amor jamais acaba. Porque sentimentos passam. Sentimento como alegria, como raiva, como tristeza, esses sentimentos passam, mas o amor jamais acaba. E guardadas as devidas proporções, esse amor de Israel para com de Akiva para com sua esposa e sua esposa para com Akiva é comparado ao amor de Deus para com o seu povo no aspecto da incondicionalidade, não em termos de tamanho, né? Mas no aspecto da incondicionalidade. E aí hoje vamos refletir sobre essa incondicionalidade do amor de Deus mostrada aqui no livro de Malaquias, que é um livro muito peculiar, porque esse profeta ele traz os seus oráculos de uma forma diferente dos outros. A gente vai ver quando a gente começar a entrar um pouco mais no texto. O livro de Malaquias ele foi escrito aproximadamente no ano 458, 433 a.C., quando o povo de Israel vivia um momento de frieza espiritual muito grande, porque já fazia 100 anos que eles tinham sido libertos do cativeiro babilônico, e eles estavam querendo, então, ver aquelas promessas de Israel grande de novo, das grandes promessas, da abundância, das riquezas que outrora tinha na época de Davi, na época de Salomão, e o povo não estava vendo se cumprir essas promessas. E aí o povo, por causa dessas circunstâncias, começou a esfriar a sua fé. É nesse momento que Deus levanta o profeta Malaquias. Malaquias, como o próprio nome sugere, significa meu mensageiro. Ele é aquele homem que foi o mensageiro de Deus para trazer uma sentença para Israel. Alguns estudiosos alegam que esse nome seria apenas um nome editorial do livro, que ele não seria uma pessoa como outros profetas seriam. Era somente algo tomado do versículo 3.1, que fala sobre o meu mensageiro. Mas outras ocorrências de nome semelhante ao nome de Malaquias, que aparecem poucas vezes, também são tomados como nomes próprios. Então dá a ideia que Malaquias era de fato uma pessoa, um homem separado por Deus para trazer uma sentença ao seu povo. E aí a gente tem poucas informações sobre ele, como genealogia,
No caso de Obadias também não temos essa genealogia. Mas a gente vê que era uma pessoa comum a partir das suas convicções. Malaquias tinha convicções firmes contra a idolatria, como a gente pode ver aí no capítulo 2. A gente vai ver ainda no capítulo 2, Malaquias enfrentando o divórcio sem razões, enfrentando no capítulo 3 a injustiça social, o roubo a Deus, a fraqueza dos sacerdotes no serviço do Senhor. Ele era também um homem corajoso, dada a sua o seu ousado enfrentamento à classe sacerdotal, que a gente já vê a partir do capítulo 1. E aí ocorre que, como em muitos livros do Antigo Testamento, a gente não sabe se Malaquias foi ele mesmo que escreveu as suas profecias ou se foi compilada posteriormente. O fato é que o Senhor permitiu que elas chegassem até nós. E o tema predominante dessa profecia do livro de Malaquias é o relacionamento de Deus com o seu povo e as suas ramificações. O profeta cita especificamente algumas alianças que Deus faz com o seu povo. E como tal, agora, ela merecia um espaço predominante no seu livro, para que ele mostrasse como Deus se relaciona com o seu povo, principalmente através do amor. A profecia de Malaquias, queridos, ela tem uma notável simplicidade, uma clareza e força, apesar de ser um livro pequeno, composto por apenas 55 versículos. E desse total, 47 versículos são endereçados diretamente ao povo de Israel, como em primeira pessoa. Diferentemente dos outros profetas, isso mostra um confronto direto de Deus com o povo. Deus estava momentaneamente irado com o seu povo por causa da frieza espiritual, por causa do relaxamento espiritual que o povo estava estava mergulhado. E é um livro que a gente observa uma riqueza espiritual e literária muito grande. E a partir dele, eu gostaria de convidá-los a refletir comigo sobre o tema, os aspectos do amor de Deus pelo seu povo. Para a gente conhecer que aspectos do amor de Deus são esses para com o seu povo. O primeiro aspecto do amor de Deus para o seu povo é que o Senhor ama o seu povo com amor eterno. Eternidade para Deus não é como para nós, que a gente pensa assim, né? Que a gente tem um início e nunca mais vai ter fim. Então, isso é um ser eterno. Mas eternidade para Deus é sem princípio e sem fim. Porque só Deus está acima do tempo. Então, quando Deus nos ama com amor eterno, esse amor, Ele sempre nos amou desde antes da fundação do mundo. O versículo 1 ao 3 fala disso. Os profetas eram homens que levavam sobre si o peso da sentença do Senhor. Quando Deus lhes dava, então, uma compreensão mais profunda do coração do povo, da situação do povo, dos problemas sociais que o povo estava enfrentando, o profeta era aquele homem responsável por ir lá e arrancar a falsa cobertura de piedade do povo e revelar quais eram os pecados, mas não para envergonhar o povo, mas para que o povo se arrependesse, o pecado ser tratado e as pessoas serem restauradas para andarem e gozar do amor pleno de Deus. Deus não queria, naquele momento, mostrar, revelar o povo como hipócritas, mas Deus queria que o povo se arrependesse para que voltasse ao amor de Deus. E não foi fácil para Malaquias arrancar a cobertura de piedade dos sacerdotes, da classe sacerdotal, a hipocrisia que eles estavam vivendo, mas foi para isso que Deus os chamou. Nas palavras do Eugene Peterson, no seu livro Corra com os Cavalos, ele afirma que a tarefa de um profeta não é amenizar situações, mas corrigi-la. Não é jogar o problema para debaixo do tapete, mas expô-los para que seja corrigido. A profecia desse livro começa com um cabeçalho interessante, que se inicia com a palavra massá, que traz a ideia de peso ou sentença. O peso da palavra de Deus contra o seu povo. Agora, para Malaquias, ele ia trazer o peso da mensagem de Deus para com o seu povo. Matthew Henry, um pastor presbiteriano inglês do século XVII, ele diz que isso sugere que a sentença
era de grande peso e importância para o povo. O que os profetas disseram era leve, o que os falsos profetas disseram era leve como palha. O que os verdadeiros profetas disseram era pesado como trigo. Era pesado para o povo sentir a mensagem de Deus chamando a correção. Então, o texto começa com a sentença de Malaquias contra o povo de Israel. E qual é a sentença? Eu vos tenho amado. Veja que sentença boa, né? Mesmo quando o povo de Deus permanece infiel, a sentença de Deus com ele é: eu vos tenho amado. Deus baseia seu amor em um pacto desde o princípio, conforme nós encontramos demonstrado na resposta número 20 do Catecismo Maior de Westminster, que diz que Deus entrou em um pacto com o homem, um pacto de vida com ele, sobre condição de obediência pessoal, perfeita e perpétua, da qual da árvore da vida era o penhor, proibindo-lhe comer da árvore da ciência do bem e do mal, sob pena de morte. Logo, nesse princípio pactual de obediência, segue presente em toda a história. Israel tinha plena consciência disso. Nenhuma outra nação foi tão abençoada por Deus quanto Israel. É como se Deus estivesse mostrando a Israel: olha, aqui com vocês eu tenho algo diferente, porque vocês são responsáveis por levar essa mensagem de amor a todas as nações. Deus escolhe um povo para abençoar, proteger, conceder privilégio, se revelar, redimir o povo do seu pecado. E em toda a história de Israel, é claramente perceptível que Deus está sempre cuidando do povo. E essa é a mensagem que ele quer lembrar o povo que estava agora desanimado e frustrado com ele. Porque o povo estava olhando para Deus: Deus, cadê aquelas profecias dos antigos profetas pré-exílicos, que Israel veria glória, que os bons tempos voltariam? Então, já que Deus não está me abençoando, então eu não vou mais ser fiel a Deus como antes. E o povo começa a mergulhar nessa frieza espiritual. Quando Malaquias fala no versículo 2 sobre eu vos tenho amado, no original ele traz a ideia de continuidade. Não é que eu vos amei e abandonei vocês. Eu vos tenho amado. Eu continuo amando vocês. Por que vocês estão frios? Por que vocês estão tristes? Por causa das circunstâncias que vocês estão vivendo? É como se o diálogo fosse nesse tom. Deus tem uma aliança de fidelidade com o seu povo. Salmo 36, versículo 26, perdão. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por que o povo estava naquelas condições? Parece que era pensando nesse salmo que, por exemplo, Spurgeon declarou em sua poesia sobre o amor de Deus, quando disse: o amor de Deus é como um oceano profundo e infinito, que nunca pode ser esgotado. A frase "eu sempre vos amei" é apenas um vislumbre da vastidão e intensidade desse amor. É uma promessa de que Deus sempre amou, sempre ama e sempre amará seu povo, apesar de suas fraquezas e falhas. É reconhecido por todos esse amor. E o profeta Malaquias apresentou uma primeira evidência desse amor através da declaração feita pelo próprio Deus. É provável que ele estivesse se referindo ao Senhor agora por intermédio de Moisés, quando fala lá desse amor em Deuteronômio 7, 6 a 11. Quando Deus deu a lei no Sinai, a ênfase foi para que o povo obedecesse sua lei, pois Deus é um Deus santo e Deus quer se relacionar com o seu povo e para isso precisa que o seu povo esteja vivendo uma vida de santidade. E Moisés então recapitula a lei para a nova geração, dando ênfase para essa obediência a Deus, porque ele os amava e era amado pelo seu povo. Essas duas motivações continuam válidas, porque o amor de Deus é estendido, revelando a graça eletiva de Deus para com o seu povo. E aí o Senhor chama a conversa para um outro tom. Quando o Senhor diz assim: não foi Esaú irmão de Jacó? Parece que Deus está mudando de assunto agora. Mas Deus está levando o assunto para um outro patamar. Deus está mostrando que
o amor de Deus para com Israel não era para existir, porque o primogênito era Esaú. Aquele que deveria receber as bênçãos era Esaú. E Deus diz: olha, não foi Esaú o teu irmão, mas eu amei vocês e aborreci Esaú. E a palavra, o verbo aborrecer, no original, ele tem a ideia de odiar. É como se Deus estivesse dizendo: eu odiei a quem eu deveria amar, para amar vocês que estão me odiando. Só que o ódio de Deus não é esse ódio pecaminoso que nós sentimos, aquela fúria de destruir tudo, acabar tudo, matar todo mundo. Segundo Aristóteles, ele falando sobre esse conceito de ódio, que para o ser humano é um desejo mau de retaliação, isso não faz parte do caráter santo de Deus. O ódio do Senhor é diferente, o ódio do Senhor é amar menos. O simples fato da ausência do amor de Deus já é um juízo na vida do homem. Lembra lá em Romanos capítulo 1, Deus os entregou às suas paixões. Esse é o ódio de Deus, é não amar. E Deus lembra a Israel: eu não deveria amar vocês, mas eu amo vocês. Porque não era Esaú irmão de Jacó, mas eu escolhi, Deus que é soberano, eu escolhi amar Jacó e aborreci Esaú. E não só aborreci, não só deixei ele para lá, eu fiz da sua descendência, eu destruirei a sua descendência, eu fiz dela um monturo. Ele estava dizendo: olha, eu não só amei você, mas a quem eu deveria abençoar, eu tirei a bênção dele e lhe dei. E se ele disser que vai se reerguer como nação, eu vou destruir. E eles serão conhecidos eternamente como povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Por que isso? Porque eu vos tenho amado. Os filhos de Deus não estão isentos de sofrimento nesse mundo. Na verdade, a vida dos filhos de Deus inclui muitos momentos de sofrimento, de dor. Isso, muitas vezes, para proporcionar ao crente crescimento espiritual, apego às Escrituras e dependência do Senhor. A esperança dos filhos de Deus não está em escapar do sofrimento, mas no significado que esse sofrimento vem trazer para nós, no crescimento que esse sofrimento vem trazer para as nossas vidas. Não é difícil encontrarmos no meio do povo de Deus alguns mensurando o seu eterno amor através das coisas circunstanciais da vida. Ah, o irmão fulano comprou uma lancha. Menino, Deus ama muito esse irmão, né? Ele comprou uma lancha. Olha só, quando tu tiver com ele, dá meu contato lá para ver se ele me chama para no final de semana a gente passear em Maria Farinha, né? Porque Deus ama muito, ele deu uma lancha para ele, né? E o irmão Esdra tem um carro em 2015 aí, então Deus não ama não, irmão Esdra, não. E muita gente mede o amor de Deus pelas coisas materiais. Só que o amor de Deus, ele é mensurado pelo amor salvífico dele. Israel, eu devia amar Esaú, mas eu escolhi vocês para ser meu povo. Nós fomos escolhidos por Deus para sermos seu povo para sempre. Essa é a maior prova do amor, e esse amor é eterno. Então, a maior prova não é você ter um iate, não é você passar em concurso, não é você ter uma conta bancária gorda, é você ser escolhido, é você ouvir do Senhor: eu vos tenho amado. É o Senhor permitir que essa mensagem de amor chegue ao seu evangelho, aos seus ouvidos e desça ao seu coração. Essa é a maior mensagem de amor. A falta do conhecimento do Deus da aliança e como ele se relaciona com o seu povo desde o princípio tem levado muitos a fazer esse tipo de questionamento. Será que eu sou abençoado por Deus? Quando estão enfrentando dificuldades em suas vidas, cometem os mesmos erros do passado e novamente voltam a olhar e a tentar mensurar o amor de Deus pelas circunstâncias, pelo momento de paz que está vivendo na vida ou de turbulência. Novamente começam a olhar os problemas e dizer: será que o Senhor está comigo? Ao invés
de olhar primeiramente para o amor salvífico de Deus, livrando o seu povo da condenação eterna através do sacrifício de Cristo na cruz. Quando pensarmos, será que o Senhor me ama? Devemos olhar primeiramente para a cruz. E na cruz veremos que esse amor é eterno. Na cruz veremos o tamanho desse amor. E é um imperativo para nós, hoje, urgente, que abandonemos qualquer prática de mensurar o amor de Deus por algo circunstancial ou algo material em nossa vida. Você não é amado pelo que você tem. Você é amado porque Deus escolheu você. E você tem que sair daqui na certeza de que Deus me ama, independente dos meus pecados. Ele escolheu me amar, com o seu amor me atraiu, colocou pessoas junto de mim para que essa mensagem chegasse aos meus ouvidos, para que pudesse gerar fé. E eu creio em Cristo. Isso é prova do amor de Deus por nós. O amor de Deus não é algo que muda ou que flutua de acordo com as circunstâncias na vida dos seus filhos. Esse amor é eterno, inabalável, constante e fiel. Você jamais será abandonado, mesmo em tempos de tribulação. Ele garante que estará conosco todos os dias. E quando somos alcançados por esse amor, ele muda completamente a nossa maneira de vermos a nós mesmos e nos relacionarmos com o mundo e com os problemas particulares que o mundo nos dá. Independente do momento que estejamos passando em nossas vidas, podemos ter a certeza de que Deus nos ama e nos direciona em todas as coisas para o nosso bem. Quando estamos passando por momentos difíceis, quando parece que não há esperança, quando parece que não vemos saída, Deus continua a nos amar e a cuidar de nós. Deus continua a direcionar as nossas vidas para que estejamos junto dEle. É importante lembrar que o amor de Deus não é baseado também em nossos méritos, mas sim na sua própria natureza, porque Deus é amor. E Ele nos ama simplesmente porque Ele quis amar os seus filhos. E esse amor nos é concedido gratuitamente, através do sacrifício de Cristo. E não há nada que nós possamos fazer para merecê-lo. Não estamos aqui pelos nossos méritos, estamos aqui pelos méritos de Cristo na cruz. Por isso que quando a gente diz assim, olha, quando você entrega a sua vida a Cristo, reconhece a sua obra, confessa a Cristo, você está salvo. O mundo não entende. O mundo vai dizer, como é que uma pessoa ruim como você, cadê Tiago? Como é que uma pessoa ruim como você pode ser salva? E aí a gente vai dizer, não é pela minha ruindade, nem pela minha bondade, mas pela obra de Cristo, pelo mérito de Cristo na cruz, pelo amor incondicional que Ele tem pelo seu povo. É tudo por causa dEle. Eu sou salvo por Ele. E esse amor é imutável, inabalável, é imensurável. E como é que nós, ainda por vezes, quando surgem tribulações em nossa vida, esmorecemos a nossa fé? Eu não vou sair do grupo. Vou sair do grupo porque eu não passei no concurso. Deus não me ama. Eu vou deixar de cantar no grupo de louvor porque eu acabei o namoro, eu pensei que eu ia casar, já que não casei, estou triste. Vou sair porque Deus não me ama. Estamos agindo de forma completamente equivocadas. Precisamos reconhecer que o amor de Deus não está nas coisas transitórias, mas na essência do próprio Deus em nossa vida, porque Deus, Ele é amor. Quando nos lembrarmos do amor de Deus revelado a nós na pessoa de Cristo, encontraremos força e esperança para renovar nossa caminhada sem murmurações, sabendo que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando nossa fé estiver esmorecendo, precisamos lembrar da obra da cruz. Quando nossa fé estiver fraca, titubeando, precisamos olhar para a cruz, porque na cruz foi revelado o amor de Deus. Os aspectos do amor de Deus pelo seu povo. Primeiro aspecto, o Senhor ama o seu povo com amor eterno. Segundo aspecto, o Senhor ama o seu povo com amor incondicional. Versículos 2 e 3.
Mesmo diante de uma palavra de peso contra o povo de Israel, o Senhor faz lembrar que os amou e continua amando. Porque Deus amou a Jacó, ele soberanamente o elegeu para a salvação e escolheu seus descendentes como povo da aliança. O amor de Deus para com os escolhidos, eles têm início desde a eternidade. Jeremias 31:3 diz assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, portanto, com amor eterno te amei, por isso, com benignidade te atraí. Em razão do ódio de Deus contra o ímpio Esaú, ele trouxe maldições não apenas sobre ele, mas também sobre os seus descendentes, de modo que eles jamais seriam uma nação. E diante de uma declaração de amor tão intensa, deveríamos esperar uma reação minimamente amorosa por parte do povo de Deus. Deus está mostrando, olha, eu amo vocês. Apesar dessa posição de rebeldia, de você estar medindo o meu amor por questões transitórias, eu continuo amando vocês. Mas como é que o povo responde a Deus? De uma forma cínica, sobre a forma de um questionamento: em que tem nos amado? Na hora de reconhecer o erro, o povo de Deus mergulha no erro ainda maior. Em que tu não tem nos amado? Os questionadores estão expressando um cinismo disfarçado de perplexidade diante da declaração do amor de Deus, enfrentando várias crises como a financeira, escassez de alimentos, escassez nos currais, a opressão dos persas que havia sobre eles naquele momento. Eles começavam a dizer como Deus poderia amá-los nesse contexto onde as promessas não foram cumpridas. O cerne da questão é como o Senhor poderia nos amar se a gente está vivendo dessa maneira. Charles Feinberg, um professor do Antigo Testamento de cultura judaica, lá do seminário de Dallas, ele diz que a raiz dos todos os pecados de Israel era a sua falta de consciência do amor de Deus. Parece que a nossa também é a mesma coisa. Quando nós deixamos de reconhecer o amor de Deus por nós, nós vamos murmurar de todas as situações da vida. Porque vamos pensar que Deus se esqueceu de nós. Mas todas as vezes que pensarmos no esquecimento de Deus, olhemos para a cruz. Mas parece que a gente olha pelo um concurso que a gente ficou faltando 2 pontos para passar. 1 ponto, meio ponto, 1/10. Aí Deus não me ama. A promoção que nos saiu do trabalho, Deus não me ama. Israel era assim, queria medir o amor de Deus por essas percepções externas, pelo bem-estar, pelas vitórias na guerra. No entanto, ao invés de tentarem compreender a declaração do amor de Deus, eles adotaram uma atitude cínica, rejeitando a verdade de Deus e questionando de forma endurecida o amor incondicional de Deus. A pergunta em que tem nos amado pode ser facilmente interpretada. Como pode ser um amor verdadeiro se estamos enfrentando dificuldades cada vez maiores em nossas vidas? Que amor é esse que o Senhor nos prometeu e que ainda não cumpriu? Esse tipo de questionamento, irmãos, ele não é exclusivo do povo daquela época. Ao longo da história do povo de Israel, ao longo da história da igreja, nós vemos o povo de Deus olhando para as coisas transitórias, deixando de olhar para a cruz e, por causa disso, questionando o amor e a fidelidade de Deus. Que nós já vimos no Salmo 136, versículo 26, que ela é eterna, ela dura para sempre. A resposta a essa pergunta não está relacionada ao sucesso material ou conforto físico que eles poderiam experimentar. Porque o amor de Deus transcende todas as circunstâncias e se manifesta em todas as áreas de nossa vida, sendo a eleição para a salvação a primeira forma de Deus manifestar o seu amor para conosco. E a resposta de Deus para com o povo, como falei, parecia não ter tido muito sentido. Porque o Senhor diz para o povo: olha, não foi Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. É Deus dizendo, olha, Esaú, até na ordem que aparece no texto, Esaú vem primeiro. Não foi Esaú, irmão de Jacó, porém eu aborreci a Esaú. Eu odiei a Esaú por amor de vocês. Eu rejeitei ele para amar vocês.
E o povo não compreendia isso. O povo queria vitória nas guerras, queria dinheiro. Parece hoje em dia, né? Queria prosperidade. Ah, vamos pregar prosperidade, porque isso é sinal da bênção de Deus. Não, não é. O sinal da bênção de Deus é o amor salvífico que Ele derramou por você na cruz. Essa é a prova cabal que Deus lhe ama. Assim, quando os judeus questionavam ao Senhor se Ele os tinha amado, o Senhor respondia mostrando que não há amor maior do que esse, de nos escolher segundo a sua vontade, pois eles poderiam estar entre os quais o Senhor havia rejeitado. Porque eles não fizeram nada para merecer esse amor de Deus. O próprio comentário do apóstolo Paulo sobre esse texto em Romanos, capítulo 9, versículo 10 em diante, revela essa escolha soberana de Deus, como apresentada lá por Malaquias, não apenas como uma prova de que ele é soberano, mas como prova do amor livre que Deus tem para com o seu povo e a sua igreja, né, a qual nós somos a continuação. Deus ama o seu povo porque não rejeitou. O fato, a própria prova do amor de Deus está no fato dele não nos ter rejeitado enquanto pecadores. E por que ainda questionamos se Deus nos ama? Por que esmorecemos a nossa fé? Qual o motivo de esmorecer a nossa fé se nós temos a certeza, quando olhamos para a cruz, que Cristo nos ama? Qual a razão para esmorecer? Basta olharmos para a cruz. E no versículo 3, eles, porém, aborrecia Esaú e fez dos seus montes uma assolação e dê a sua herança aos chacais do deserto. A nossa herança está escondida em Cristo. A herança daqueles a qual Deus não ama. Ele pode ter iates, ser bilionário, trilionário, mas a herança dele foi dada aos chacais do deserto. A sua não. A sua está escondida em Cristo. Há maior prova de amor do que essa. E aí aqui Deus se refere a um episódio que aconteceu alguns anos antes, alguns séculos antes, no qual os edomitas, que eram os descendentes de Esaú, eles moravam nos montes e foram forçados a sair de seu lugar de refúgio e fugir para o norte no Neguebe, como um castigo de Deus por sua participação na invasão dos povos naquela região. E Paulo, em sua carta aos Romanos, ainda faz referência ao texto de Gênesis para explicar de forma clara a evidência do amor que Malaquias está destacando. Malaquias, então, apresenta ao povo uma doutrina central que ainda é relevante tanto para eles quanto para nós, que é a doutrina da predestinação. Nesse contexto é introduzido um elemento fundamental, que é a eleição incondicional. O teólogo sistemático N. Gruden, ele nos ajuda a entender melhor essa doutrina quando ele diz que a eleição incondicional é a verdade bíblica de que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Escolheu certas pessoas para a salvação. A eleição é incondicional porque não é baseada em nada que as pessoas possam fazer ou merecer, mas é baseada exclusivamente na vontade de Deus. E glória a Deus por isso. Porque se fosse baseada em Esdras, se fosse baseada em você, não teríamos acesso a esse amor. Mas é baseado unicamente no amor de Deus, que Ele escolhe pecadores miseráveis, como eu e você, que antes olhava para Deus com desdém, olhava para Deus, eu não quero esse Deus, eu quero viver a minha vida, está muito cedo para eu escolher esse Deus. E Ele assim, por causa do seu grande amor com quem nos amou, trouxe a mensagem do Evangelho até nós, para que nós chegássemos até Ele. O que Deus está comunicando ao seu povo é a evidência do seu amor. É um fato que ali ele poderia ter escolhido Esaú e não escolhe. Ele deu preferência a esse povo. E em lugar nenhum da Bíblia encontramos Jacó sendo escolhido pelos seus bons méritos. A gente lembra que o quão esperto era Jacó, né? Tentou enganar seu tio, era conhecido como homem mentiroso. E Deus escolheu ele e não escolheu Esaú. Deus escolheu Israel para ser seu povo e fazer parte da aliança que ele mesmo tinha feito, e é até hoje o mantenedor dela. Não devido aos méritos de Israel ou obediência dela, mas um amor unilateral que Deus derramou sobre ele.
A escolha de Deus é incondicional, livre e soberana. Ele escolheu Israel sem merecimentos, escolheu você sem merecimento algum. E essa doutrina da predestinação ou eleição, ela é frequentemente discutida e debatida entre teólogos e estudiosos da Bíblia. A ideia de que Deus escolheu alguns para serem salvos e deixou outros naturalmente para a condenação parece ser difícil de compreender, mas é que todos nós fomos punidos. Tanto aqueles que vão naturalmente seguir para a condenação, eles serão punidos, e nós fomos punidos em Cristo. É a prova do amor. Está descoberto, claro aos nossos olhos, a prova do amor. Aquele castigo que todos merecem por causa do pecado, nós também merecíamos e nós tivemos, mas em Cristo. Por isso que nós somos justos diante de Deus. Porque nós merecemos o castigo e nós fomos punidos, porque Deus é justo. E a justiça dele vai se realizar exercendo juízo em cima do pecador. Ele exerce juízo em cima daqueles que vão naturalmente não querer, não aceitar, não entregar a vida a ele, e e executa também o seu juízo naqueles que vão querer, mas ele executa na pessoa de Cristo. E de acordo com essa doutrina, todos os seres humanos, ele nasce com a natureza pecaminosa em Adão, merece, portanto, a condenação eterna. Mas Deus, em sua graça e misericórdia, escolheu alguns para livrar dessa condenação. Ele enviou seu Filho para satisfazer a justiça e morrer em nosso lugar, salvando cabalmente todos aqueles que creem nele. Esse é o grande presente. Esse é o grande fato, o grande aspecto do amor de Deus, quando nós não merecíamos e continuamos sem merecer esse amor. O amor de Deus na eleição tem um aspecto da incondicionalidade. Não depende das obras ou méritos humanos que nós fazemos. Não precisa subir e descer morro, não precisa se chicotear, não precisa pagar novena, não precisa ficar rezando naquelas bolinhas a noite toda. Porque não depende de nós, só depende de Deus. Israel, no entanto, ele não conseguiu ver isso. Eles estavam focados na sua própria justiça, no seu próprio conceito de misericórdia e de bênção, que para eles eram riqueza e prosperidade. E eles não conseguiam ver a misericórdia de Deus. E a maior prova do amor de Deus para conosco é que ele nos escolheu mesmo antes da criação do mundo. Queridos, de fato, saber que Deus nos ama incondicionalmente é uma das maiores consolações que nós podemos ter na nossa vida. Saber que pertencemos a Ele na vida e na morte e não pertencemos a nós mesmos é motivo suficiente para encher o cristão de alegria eterna, para encher o cristão de um gozo espiritual que o mundo não conhece. Porque ele não experimenta esse chamado, ele não experimenta essa vida com Deus. Porém, no entanto, muitas vezes colocamos uma régua equivocada para medir esse amor de Deus. Ficamos presos nas vitórias e derrotas, nos saldos bons e nos saldos ruins da nossa conta. Esse amor, ele é incondicional, ele não depende de nada, não depende de nós, não depende das circunstâncias, mas ele depende somente da escolha de Deus para conosco. E se você está aqui hoje, arrependido dos seus pecados, é sinal de que Deus amou você, de que Deus chamou você até aqui, que Deus trouxe você até aqui, para lembrar a você que Ele vos tem amado. Que talvez você possa estar com sua fé titubeante e precisava ouvir do Senhor nesta noite: eu vos tenho amado. E esse amor não deve ser mensurado pelo que está acontecendo na sua vida, mas deve ser observado através da cruz. Você é um eleito, é uma eleita no Senhor. Essa é a prova de que Deus lhe ama. Portanto, quando as dificuldades da vida se apresentam, quando parece que tudo está dando errado, podemos lembrar então, ao olhar para a cruz, que somos amados por Deus. Não importa o que aconteça, essa verdade, ela permanecerá inabalável sobre nós.
E assim poderemos nos alegrar e nos regozijar, sabendo que temos um Pai celestial que nos ama com amor eterno e incondicional. E por fim, o Senhor nos ama, jamais nos rejeitando. Versículo 4 e 5. O Senhor demonstrando as provas do seu amor pelo seu povo, mostrando-se enfurecido contra os edomitas, ou seja, os descendentes de Esaú, que no passado foram destruídos por terem se voltado contra Israel com hostilidade. O ódio que Esaú nutriu por seu irmão Jacó permaneceu no seu coração e no coração dos seus descendentes, que nunca perdoaram os descendentes de Jacó. Os edomitas, então, eles se associaram com povos inimigos de Israel para o destruir e se alegraram com o sofrimento de Israel, o que acabou trazendo grandes e gravíssimas consequências para o povo edomita. Eles acreditavam que poderiam mexer com o que era mais precioso para Deus e sair impunes. Pensavam que poderia mexer com o povo de Deus e que ia ficar tudo certo, tudo para lá. Mas a sentença do Senhor contra os edomitas seria conhecida por toda a terra, ao passo que eles seriam conhecidos como terra de perversidade. Já pensou uma cidade ser conhecida como terra de perversidade? Uma cidade que sempre sofre calamidades, ela tenta se reerguer, acontece uma calamidade, um trovão, um terremoto, um tsunami, ela é sempre destruída e recebe um apelido como povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Você e eu poderíamos morar nessa cidade. Você e eu poderíamos ser habitantes dessa cidade. Mas Deus nos amou e nos evitou de morar nela. Ele nos tirou dessa cidade de perversidade, nos tirou do reino de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando falamos de Cristo, a palavra mais recorrente é amor. E por que isso não tem trazido conforto nos cristãos hoje em dia? Por que os cristãos estão deixando passar despercebido esse amor de Deus? João Calvino, o reformador francês, define a vida desses que o Senhor está irado para sempre nos seguintes termos: esses podem até ter uma vida boa aqui neste mundo. Muitos do que a ele pertence podem até ser ricos, bonitos, populares, ter prosperidade ou poder. Porém, o que os aguarda não é a fidelidade eterna, e sim a ira de Deus para todo sempre. Então, não é a riqueza que vai mensurar o amor de Deus pelas pessoas. Depois dessas informações sobre a vida dos edomitas, fica claro como o Senhor prova o seu amor por Israel. O Senhor não rejeita. O Senhor jamais rejeitará o seu povo, apesar dos pecados deles. O Senhor sempre os chamará ao arrependimento. O Senhor sempre levantará um profeta, como levantou Isaías, dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto ele está perto, deixe o perverso o seu caminho e volte-se para Deus, que é poderoso em perdoar. É momento de nós olharmos para Deus e tirarmos os olhos dos nossos problemas. É momento de tirarmos os olhos daquilo que tem enfraquecido a nossa fé, das circunstâncias que tem me feito abandonar um pouco a presença de Deus. É isso que Malaquias está mostrando aos seus ouvintes. Eles são amados por Deus e fazem parte de um povo que será amado por Deus eternamente. Como isso não pode aquecer os nossos corações? Como isso não pode encher de gozo um cristão? Ao invés de focar tanto em suas próprias dificuldades e circunstâncias, Israel devia olhar para as nações ao seu redor, principalmente Edom, e perceber que o Deus da aliança se relaciona com eles de uma forma diferente, porque Deus não os rejeitou, apesar da sua idolatria, apesar da sua violência, apesar do seu pecado. Assim como nós, Deus não nos rejeitou, não nos rejeita e não nos rejeitará para sempre. O versículo final é uma declaração da grandeza do Deus da aliança e será vista também
fora dos limites de Israel, amando e protegendo todos aqueles que lhe pertencem e destruindo as nações que ele rejeitou para sempre. Aqui estão os frutos dessa profecia. Aqueles que amam a Deus, aqueles que também são amados por Deus, serão vistos também fora dos limites de Israel. Está aqui o cumprimento dessa profecia. Você é o cumprimento dessa profecia. Você que é amado por Deus, você está fora dos limites de Israel. A palavra de Deus, ela se cumpre. É bem verdade que o povo de Deus do passado tinha o privilégio de ser a única nação escolhida pelo Senhor. Eles eram alvo do amor e da graça do Deus da aliança, mesmo que muitas vezes falhassem em seguir os seus mandamentos. E a comparação com a nação de Edom, que não era escolhida, era uma forma de mostrar a enorme diferença entre aqueles que eram amados pelo Senhor e aqueles que não eram amados. Hoje, como povo de Deus, temos o privilégio de sermos amados por Deus, sermos amados e escolhidos incondicionalmente para fazer parte de sua família. Mesmo quando falhamos, a graça do Senhor nos alcança, nos restaura. Temos o Espírito Santo para nos convencer do pecado, para sair daquela condição de pecado e buscar socorro em Cristo. É por isso que é importante lembrar que nunca estaremos no grupo dos rejeitados, daqueles que o Senhor está irado para sempre. Estaremos sempre, queridos, no grupo dos escolhidos e amados para sempre. Isso tem que trazer conforto ao nosso coração. Isso tem que mudar a nossa forma de viver. Isso tem que mudar a nossa forma de encarar os problemas. Quando estivermos de frente para qualquer problema, a gente olha para a cruz e diz: eu sou amado, apesar desse problema se levantando. Paulo trabalhou esse tema em sua epístola aos Romanos para que os leitores compreendessem a profundidade do amor de Deus para com os seus escolhidos fora dos limites de Israel. E hoje também precisamos ter uma compreensão mais profunda desse amor eterno de Deus e incondicional. Devemos nos alegrar em saber que estamos seguros nos braços do Senhor Jesus Cristo e que nada pode nos separar desse amor. Nem altura, nem profundidade, nem coisa do presente, nem do porvir. Estamos seguros na mão de Deus. E uma vez que temos a certeza que jamais seremos contados com aqueles contra quais o Senhor está irado para sempre, devemos nos voltar inteiramente para Cristo, como filhos amados, e buscar caminhar nessa terra na mais completa obediência e amor a Cristo. Porque temos a certeza que jamais seremos contados com os rejeitados. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele escolheu nos amar, apesar dos nossos pecados. Porque Ele desceu em Cristo a punição que era nossa. E Cristo, comprando a nossa dívida, rasgou a dívida que era contra nós e nos deu perdão pela sua graça. Isso tem que mudar a nossa forma de enxergar o mundo. Sabendo que eu estou perdoado, isso deve me motivar a uma vida de santidade e obediência. Sabendo que eu jamais serei contado com os que são rejeitados. Deus escolheu cada um de nós para sermos seus filhos e desfrutarmos de sua presença eterna. Nos salvou por meio da morte e ressurreição de Cristo e nos deu garantia de que somos dele para sempre. Portanto, queridos, vivamos intensamente esse amor, que não fizemos nada para merecê-lo. Vamos nos alegrar, uma vez que não seremos contados com os que estão rejeitados. Vamos viver esse amor inabalável, eterno, incondicional e imutável. Jamais deixaremos de ser seus filhos. É preciso lembrar que mesmo que nos sintamos fracos e impotentes frente aos infortúnios dessa vida, Deus estará sempre conosco e nós estaremos sempre contados por aqueles que são amados por Deus. Que possamos então, meus irmãos, minhas irmãs, nos alegrar no amor de Deus, confiar que Ele nos escolheu e nos salvou para sempre. Que em nossa vida, quando surgirem as dificuldades, nós possamos olhar para a cruz e nos alegrarmos, sabendo
que jamais seremos contados com aqueles que o Senhor rejeitou. Porque Cristo levou sobre si o abandono das trevas que nós merecíamos. Sabemos então que Deus jamais nos abandonará e jamais deixará de resplandecer sobre nós a sua luz. Ao encerrarmos essa nossa reflexão de hoje, nos deparamos com essa poderosa verdade da incondicionalidade do amor de Deus. Essa mensagem nos leva a compreender a amplitude, a magnitude do amor de Deus por nós e por todo o seu povo. Ela transcende as falhas, ela transcende as circunstâncias dessa vida e revela o profundo cuidado de Deus pelo seu povo, mesmo quando esse não corresponde ao seu amor. Deus, em sua soberania e misericórdia, nos oferece a graça de forma incondicional. Assim como na história do rabino Akiva e sua esposa Raquel, aprendemos que o amor verdadeiro, ele não busca os seus interesses e não se abala diante das adversidades, mas permanece firme, sólido e fiel. Que essa certeza, meus irmãos, da incondicionalidade do amor de Deus, da eternidade do amor de Deus, e que jamais seremos contados com os que são rejeitados, ela ofereça para nós conforto, alegria, disposição para servir a Deus em fidelidade. E que esse infinito amor de Deus, sua paz e sua misericórdia, ela produza em nós um agir diferente diante dessas circunstâncias. Que Deus tenha piedade de nós e nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor derramado sobre nós. Muito obrigado, Senhor, por esta certeza inabalável de que em Cristo nós somos amados eternamente por Ti. Muito obrigado, Senhor, porque em nós não existe nada que faça o Senhor se voltar beneficamente para conosco. Mas nós te agradecemos, Senhor, porque desde antes da fundação do mundo, com amor eterno o Senhor nos amou. Com benignidade o Senhor nos atraiu a Ti. E aqui nós podemos ser chamados de Teu povo, povo que a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por sermos contados entre aqueles que o Senhor ama, por sermos alvo do Teu amor, por causa do sacrifício de Cristo. Assim nós te oramos gratos, e que essa certeza nos faça encarar a vida de uma forma mais alegre, e na certeza que um dia nos encontraremos contigo. Em nome de Jesus. Amém.